puderes. O Sr. Ministro acaba de estar prestes a terminar esta visita ao Senegal com duas dimensões da agenda, três se calhar, porque contactos bilaterais, comunidade e cimeira da CEDEAO. Começando pela cimeira da CEDEAO, que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros considerou como histórico ontem, numa entrevista que me concedeu, uma vez que disse que pela primeira vez uma cimeira extraordinária foi dedicada a questões de integração, em vez de, como é habitual, ser dedicada a resolver problemas da segurança e da estabilidade, relacionados com a estabilidade na região. E para Cabo Verde também julgo que será importante, será um marco, uma vez que vem cá dizer aos seus pares da CEDEAO que Cabo Verde está de alma e coração na CEDEAO. Como é que foi acolhida a sua mensagem à cimeira? Muito bem, acho que a presença de Cabo Verde na CEDEAO tem sido muito valorizada pelos diferentes países e estamos a demonstrar na prática um grande interesse do nosso país em fazer uma integração ativa e competitiva no espaço da CEDEAO. Desde a questão da união aduaneira, com a adoção da tarifa externa comum, é claro que fizemos constar no comunicado final um tratamento especial a Cabo Verde, tendo em conta a nossa especificidade, e vamos introduzir gradualmente as mudanças até a convergência total entre a nossa pauta aduaneira e a nova pauta aduaneira da CEDEAO, desde a nossa contribuição também no quadro das negociações do Acordo de Parceria Económica, CEDEAO-União Europeia. Nós insistimos no alargamento das questões à área de serviços e a busca de pontes para uma negociação de sucesso com a União Europeia, defendendo claramente os interesses e as especificidades dos nossos países que integram a CEDEAO. De modo que esta reunião foi extremamente importante e Cabo Verde, com o seu posicionamento, tem sido muito bem acolhido neste espaço. Falando da questão da integração, dos custos de integração, já tinha referido isso, estão previstos fundos de convergência, de coesão, mecanismo desse género para justamente atender a situações como este de Cabo Verde, como a de Cabo Verde? Ainda não há mecanismos bem definidos de compensação ou fundos de coesão entre os diferentes países, mas tenho consciência das limitações e dos constrangimentos que ainda existem no espaço da CEDEAO, e Cabo Verde irá continuar a trabalhar para criarmos novos mecanismos que possam garantir a melhor integração no espaço da CEDEAO. Nós pensamos que devemos rapidamente avançar com a segunda zona monetária, e Cabo Verde está a estudar a possibilidade de adesão a esta segunda zona monetária, e pensamos que também devemos acelerar o nosso trabalho para que em 2020 possamos estar já com a moeda única em toda a região da CEDEAO. Pensamos também que Cabo Verde deverá ter apoios para garantir a sua inserção, designadamente subsidiação, por exemplo, de linhas aéreas e linhas marítimas entre Cabo Verde e os países do continente, tendo em conta as especificidades do nosso país e tendo em conta que Cabo Verde é o único membro da CEDEAO que está mais afastado do continente. Esses mecanismos devem ser criados e designadamente através de um fundo de coesão com a participação de todos os países membros.
Porquê a segunda zona monetária e não a primeira, que já tem uma experiência, já tem percurso, já tem caminho feito? Porquê essa segunda zona, a opção de Cabo Verde se inclinar por essa segunda zona? Será porque vai ser, os seus promotores vão ser os dois maiores países, as duas maiores economias da região, Nigéria e Ghana? Foi uma opção a nível da CEDEAO. Os países que, sobretudo os anglófonos e Guiné-Conakry, que não fazem parte da UEMOA, constituir esta segunda zona monetária. Desde logo porque a primeira zona monetária é baseada num acordo entre esses países e o Tesouro francês. E esta segunda zona monetária está a desenvolver-se em novas bases, designadamente através da construção de um quadro de convergência macroeconómica. E será mais adequado para Cabo Verde, neste momento, participar nesta segunda zona monetária. É claro que teremos de fazer os estudos ainda e construir todos os consensos em Cabo Verde, e analisar as vantagens e as desvantagens, mas para que Cabo Verde possa garantir uma plena integração no espaço da CEDEAO, teremos de integrar a União Monetária. Mas a perspectiva é, no horizonte de 2020, haver a integração das duas zonas e haver uma única zona monetária. A moeda cabo-verdiana está ancorada ao euro através do escudo português e o CFA através da moeda francesa, do antigo franco francês. Depois o acordo estendeu-se para além desse tempo. A segunda zona vai estar ancorada em que vai tomar que país como parceiro? A zona monetária, a segunda zona monetária será... Já com o euro do cu? Não, será construída pelos países, a partir de critérios de convergência pelos diferentes países. Portanto, há um conjunto de critérios que vão ser construídos, desde da inflação, do déficit, da dívida, das reservas, etc. E a partir desses critérios desenvolver-se-á a segunda zona monetária. Não necessário, efeitos de convertibilidade. Desde que tenha uma base sólida, garantir-se-á a convertibilidade desta segunda moeda. Tem países muito fortes, como a Nigéria, o Ghana e Libéria, que ainda não faz parte, mas também um outro país anglófono, Serra Leoa, e Guiné-Conakry. São os países anglófonos mais Guiné-Conakry que neste momento fazem parte da segunda zona monetária. E Cabo Verde poderá aderir a essa segunda zona monetária, e a convertibilidade do ECO, que é o nome desta moeda em construção, será com certeza garantida pela capacidade financeira e nível de reservas desses países. Vai ser uma moeda forte ou uma moeda não tão forte que permita também atrair investimentos? Veja, esses aspectos da taxa de câmbio serão depois analisados. A ideia que existe é qual é? A ideia que existe é uma moeda que venha garantir a competitividade aqui da zona, mas toda a perspectiva é no sentido de haver uma união monetária para os 15 países. Portanto, a evolução do franco CFA e do ECO para uma moeda única da CEDEAO. A questão as questões bilaterais, a integração dá-se também muito por via das relações bilaterais, e Cabo Verde, ao que parece, escolheu o Senegal para ser a ponte de integração na CEDEAO, portanto, por razões que podem perfeitamente ser compreendidas. Qual é
qual é a dimensão dessa opção de Cabo Verde nessa cooperação com o Senegal? Bom, o Senegal é o país mais próximo de Cabo Verde no continente. Somos vizinhos e temos uma grande comunidade aqui. Há uma grande convergência de pontos de vista em relação à democracia, à liberdade, ao desenvolvimento. Partilhamos um conjunto de valores e queremos estabelecer com o Senegal uma parceria estratégica para o desenvolvimento. E Senegal pode também apoiar Cabo Verde no seu processo de integração e pode ser uma ponte importante para a inserção competitiva de Cabo Verde neste espaço e no continente africano. Daí a nossa opção de reforçar num processo de complementaridade as nossas relações com a República do Senegal. Em relação à Guiné-Bissau, a ideia era marcar uma nova data, mas o comunicado final fala no 24 de novembro. Como é que ficou a situação da Guiné-Bissau? Bom, a CEDEAO quer continuar a pressionar no sentido da realização o mais breve quando possível das eleições. Há sempre dúvidas se estarão reunidas todas as condições, até porque ainda não se começou o processo de recenseamento eleitoral, mas mantém-se a data para continuar a pressionar as autoridades de transição, os partidos políticos, no sentido da realização o mais rapidamente quanto possível. A questão vai ser monitorada, os recursos estão a ser mobilizados e esperamos que se consiga realizar as eleições. Caso contrário, ter-se-á, a partir do processo de seguimento e de avaliação, ver a melhor data para que as eleições sejam realizadas. Os argumentos apresentados é que a Guiné, no Mali também, a margem temporal era muito curta, mesmo assim conseguiu-se. Sim, as condições eram diferentes, o processo de preparação também estava mais avançado. Foi apenas necessário adequar as leis e encurtar alguns prazos para que as eleições pudessem ser realizadas. No caso da Guiné-Bissau, há outros constrangimentos, designadamente a inexistência de uma base de dados eleitoral, o que poderá dificultar as coisas, já que ainda não se iniciou o processo de recenseamento. De todo modo, o CEDEAO mantém a data de 24 de novembro e continua a pressionar as autoridades no sentido da realização das eleições. Veja que nós estamos em finais de outubro, não é? E seria extraordinariamente difícil fazer-se o recenseamento e as eleições nesse período. Mas mantém-se a pressão. Ao acontecer, a pressão também vai recair sobre Cabo Verde, uma vez que Cabo Verde é o país melhor posicionado para ajudar a Guiné-Bissau nesse processo, devido à tecnicidade que conseguiu acumular, devido à experiência que também conseguiu acumular. Logo, Cabo Verde aparece como parceiro privilegiado em termos técnicos e tecnológicos para isso. Vai ter que ser... Cabo Verde é apenas um dos parceiros e tive a oportunidade de falar pessoalmente com o presidente da MAD longamente sobre essa questão e que nós estaremos disponíveis para apoiar as eleições. Do ponto de vista técnico, temos condições para dar assistência técnica e, se houver pedido e houver necessidade, Cabo Verde estará totalmente disponível para dar todo o apoio a esse processo. Mas não há nenhuma desconfiança das autoridades da Guiné-Bissau em relação a Cabo Verde, tendo em conta que algumas disfunções que têm acontecido no relacionamento entre os dois países? Temos de continuar para melhorar o diálogo e construir a confiança. Cabo Verde deve continuar a trabalhar
para apoiar os esforços na Guiné-Bissau no sentido de uma transição que seja conduzida com sucesso. Qual foi o nível dos recursos financeiros que a Cimeira disponibilizou? Bom, neste momento já estão basicamente mobilizados cerca de 16 milhões de dólares, para além de 2 milhões de apoio logístico da Nigéria. Portanto, já estão a ser criadas as condições para a realização do recenseamento e posteriormente das eleições. Pelo menos poderá a breve trecho haver recursos para o recenseamento. É um bom sinal que tenha sido a própria CEDEAO internamente a angariar esses recursos em vez de, como é habitual, ir recorrer ao resto da comunidade internacional. A comunidade internacional também está a participar, designadamente a União Europeia. A União Europeia, da CEDEAO. O grosso dos recursos vem da CEDEAO. A CEDEAO está a fazer um esforço para apoiar o processo e para resolver esse problema na Guiné-Bissau, como fez também em relação ao Mali, mas conta-se com apoio da comunidade internacional. Devo lembrar que ainda a Guiné-Bissau está sob sanção da União Africana, da União Europeia, e que essas instituições estão a apoiar o processo eleitoral para que se conclua a transição e possamos ter as condições aí sim para que os órgãos eleitos possam restabelecer o Estado de Direito Democrático e criar as condições para o desenvolvimento global da Guiné-Bissau.